Vasos que Deus usa. Esse é o título da mensagem desta noite. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 2, 19 a 21. 2 Timóteo 2, 19 a 21. Essa palavra, irmãos, nós partilhamos num culto de oração aqui do Ministério de Família, uma quarta-feira, um tempo atrás aí, esse ano já, se não me falha a memória, e aí trouxemos para a igreja, né, porque ela está fresquinha ainda aqui no coração pastoral, e ela é importante dentro dessa ótica de vasos que Deus usa, e nós sermos então edificados, alimentados nessa noite com essa palavra. 2 Timóteo 2, 19 a 21. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Amém, irmãos? Irmãos, vasos que Deus usa. Essa metáfora, não é? Quando a gente aprende na língua portuguesa, que Paulo e outros escritores, personagens bíblicos usam, escritores fazem uso de figuras de linguagem, mas com muita propriedade o apóstolo Paulo, ele usa dentro de um contexto que vem da família, da casa, da casa na época do apóstolo Paulo, o contexto que ele vivia. O vaso, na nossa sociedade, ele tem uma utilidade ornamental. E olhe que eu tenho visitado aí algumas casas e já não vejo aquele jarro bonito que se tinha antes em cima da mesa. Em algumas casas ainda tem, mas outras casas não se tem mais, eu não sei na sua. É bom até, se você não se atentou a isso, verificar. Porque antes era de praxe se ter um jarro com flores, né? Flores naturais hoje já tem um preço considerável. Então eram aquelas flores artificiais que embelezava. E é possível que ainda tenha lá na sua casa. Mas parece que está caindo mais em desuso. Mas o que eu quero colocar aqui é que o vaso, na nossa sociedade, ele tem a utilidade de ornamentar. Ele foi feito para embelezar, para ornamentar o lugar. Mas no tempo do apóstolo Paulo, ele não tinha essa utilidade, o vaso. E até porque tínhamos, na época, vasos diferentes, como se tem hoje, mas para utilidades diferentes. Por isso que o apóstolo Paulo usa aqui uma expressão que não é bem entendida e precisa ser bem entendida por nós, porque pode ser que alguém pegue esse texto isolado e faça dele um problema, não é? Vasos para a honra e vasos para a desonra. Nós estamos diante de um contexto, irmãos, aqui que o apóstolo Paulo usa, primeiramente de vasos que eram usados para guardar objetos de valor, documentos. O vaso de barro, a argila preserva o documento, papel, no papiro, né? Não é nem papel na época, era o papiro, não é? O pergaminho. Eles preservam, a argila, aliás, preserva com muita propriedade. E esses vasos, eles tinham uma utilidade para guardar. Eu não posso afirmar ao irmão a questão do pote de ouro, já ouvi falar no final do arco-íris, porque isso aí não tem, não temos como na Bíblia a gente colocar isso. Mas temos sim o registro de que os vasos tinham utilidade para preservar, guardar valores, objetos de valor, documentos, não é? Recentemente, e a arqueologia vai descobrindo, através do trabalho dela, documentos que vão sendo encontrados em vasos, né, de argila e preservados. Né, porções da Bíblia, dos manuscritos antigos da Bíblia, etc. Então, o vaso nessa época tinha essa utilidade. Mas também ele tinha utilidade, irmãos, de uso doméstico. Porque não se tinham sanitários como nós temos hoje, não é?
com o luxo, vamos dizer assim, com as condições que a gente tem hoje. As casas, irmãos, elas eram desprovidas de sanitários, exceto aquelas casas mais abastadas, os palácios que eles tinham, e é uma coisa esquisita até na época, porque eu tive um professor que foi visitar um castelo na Europa, e para ele até foi novidade, porque o sanitário era na cozinha. Você imagina, que coisa estranha, não é? Para a gente. Mas o que eram esses vasos aqui de desonra, não é? De não honra? Eram vasos usados para as necessidades fisiológicas na época, não é? Então, por isso que ele faz menção. Alguns comentaristas trabalham com esse aspecto de usos de vasos para as necessidades, porque não se tinha as instalações sanitárias como nós temos hoje. Mas isso é só a introdução da coisa. Porque o que vai nos interessar aqui, irmãos, é, de fato, os pontos que nós podemos observar desses vasos que Deus usa. E é bom que se destaque a palavra uso, porque ela pode ter alguma implicação, porque usar pessoas, né? Usar gente, o uso de Deus nunca trará prejuízo a um crente. A nossa vida sendo usada por Deus é no sentido de que Deus manifesta a misericórdia e graça dele através de nossa vida. E não é um uso mecânico, não é um uso para que seja feito de forma sem sentido. Tem um objetivo e traz sempre saúde, não é? Traz sempre proveito, traz sempre graça quando Deus nos usa. Então, é nesse sentido da palavra uso aí. E o primeiro aspecto que eu quero destacar é que vasos que Deus usa são vasos conhecidos por Ele. São vasos que são conhecidos por Ele. O versículo 19 que nós lemos diz: o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. Ou seja, vasos que Deus usa são vasos que Deus conhece. Vasos que Deus conhece. Em que sentido, pastor? Ou seja, são vasos que são dele. São vasos que são dele. Deus pode usar uma pessoa que não vamos dizer assim, não é crente, não professa. Pode. Deus pode sim. Agora, vasos usados por Deus de forma tão clara e tão nítida como nós temos nesse texto, irmãos, são vasos que Deus conhece. São vasos que são propriedade do Senhor. E Deus conhece o que são seus. Ele sabe. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14, nós temos Jesus Cristo dizendo que o bom pastor, que era ele, conhece, as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Então, o Senhor conhece aqueles que são seus. Ele sabe. Ele conhece virtudes e fraquezas nossas. Ele conhece. Ele conhece a nossa estrutura, não é? Ele conhece as nossas fraquezas, o nosso ponto fraco. Ele conhece. Ele conhece o nosso, eu não queria usar potencial, mas é isso, as nossas virtudes, as nossas habilidades. E Ele ainda dá mais para que possamos fazer melhor enquanto vaso dele. Então, esse primeiro aspecto, irmãos, fique claro em nossa mente, em nosso coração, que Deus conhece os vasos que são dele. São vasos conhecidos por Ele. Vasos que Deus usa são vasos que Deus conhece. E um segundo momento, segundo aspecto, aliás, vasos que Deus usa são vasos que devem abandonar o pecado. Abandonar o pecado, a iniquidade, a transgressão, né, que são sinônimos de, embora com uma diferença teológica, às vezes para um termo e outro, mas abandonar o pecado. E esse pecado aqui é no sentido de prática. Não é aquele pecado que Jesus morreu na cruz por mim e que foi pago, não. É o pecado que eu posso, embora redimido sou, mas eu posso cair e caio. E cometo. Porque eu estou num processo de construção.
Em vez em quando é uma quebra mesmo. A ilustração que eu usei, a figura do vaso, eu escolhi justamente não um vaso pronto, mas aquele vasozinho quebrado ali na pontinha, para dizer que em vez em quando a gente quebra. É preciso quebrar e o oleiro colar, ou fazer, quem sabe, um vaso novo da nossa vida. Porque vasos que Deus usa devem abandonar, deixar, largar o pecado. O versículo 19 diz: e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se de quê? Da iniquidade. Qualquer que proferir não é falar o nome de Deus ou o nome de Cristo. Esse proferir aqui tem uma implicação de viver a vida cristã. Aparte-se do pecado, ou seja, abandone a iniquidade. Sepulte, que é um termo que eu gosto de usar. Sepulte, abandone, sem pena, as práticas pecaminosas que nós estamos susceptíveis. Porque o grande perigo é que a gente faça das nossas fraquezas e das nossas quedas como se fosse algo contínuo e constante, e usemos o argumento, inclusive, de que a carne é fraca. Se a carne é fraca, e de fato ela é, porque a Escritura diz que fortaleçamos o Espírito. Porque a palavra diz que o Espírito é o quê? Ele é forte, ele precisa ser fortalecido no Senhor. Então, vasos que Deus usa são vasos que devem abandonar o pecado. Devem abandonar. Se alguém, versículo 21 diz, se alguém se purificar destas coisas, as coisas que Paulo já vinha dizendo, o apóstolo, antes do versículo 19, se alguém se purificar disso, será vaso santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Preparado para a obra do Senhor. Mas vasos que Deus usa são vasos que devem estar em santidade. O pastor Jabes, ele costumava, quando pregava num aspecto como esse, ele dizia, você pode até comer num vaso, num prato, aliás, quebrado. Num prato quebrado, mas num prato sujo, dificilmente a gente vai comer. Dificilmente. Deus pode usar um vaso quebrado, mas um vaso sujo de iniquidade, de pecado, ele primeiro precisa passar pelo processo da limpeza. Né? Precisa estar limpo. E esse limpo, eu estava ainda dizendo domingo, não é um aspecto de perfeição, mas é de pureza, de santidade. E eu lembro do texto bíblico, há um coração quebrantado e contrito, olha. Não desprezarás, ó Deus. Não desprezarás, ou seja, se há uma iniquidade, um pecado em evidência, qual é o remédio? Não é o desespero. Dizer, não, aí agora, não, é confessar e deixar, é contrição diante do Senhor. Porque aí nós temos a porta aberta para que o Senhor faça uso das nossas vidas para toda boa obra. Então, irmãos, vasos que Deus usa, são vasos conhecidos por Ele, amém? São vasos que Deus conhece, Deus nos conhece, e são vasos que devem abandonar o pecado, devem abandonar a iniquidade. Por terceiro e último, não é? Nós temos aí o aspecto de que vasos que Deus usa trazem honra ao nome do Senhor. Vasos que Deus usa vão glorificar ao Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Vão glorificar Jesus. Vasos que Deus usa apontarão a glória para o Senhor Jesus. Quando vierem os aplausos e o bem feito, foi bom, e é bom receber elogio. Eu não quero dizer aos irmãos que quando eu prego, quando eu canto, e você também, que faz uso dessa bênção na vida da igreja, ou outra atividade, e alguém chega e diz, pastor, que bênção, foi essa palavra, é um incentivo para mim. Mas eu e você devemos estar plenamente cientes de que toda a glória é para o nome do Senhor Jesus. Então, vasos que Deus usa, eles vão glorificar, vão trazer honra ao nome do Senhor. Veja o que é que o versículo 20 tem. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro.
uns para honra, outros, porém, para desonra. Aqui nós já colocamos, no tempo de Paulo, o contexto da época, não é? Esses vasos de desonra aqui que eram usados. Mas os vasos que ele trabalha aqui para a honra, a expressão, a gente usa na língua grega, não é? O sentido da palavra. Qual é o sentido da palavra aqui que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele quis dizer? Ele disse: Timóteo, vasos de honra são vasos usados para os mais altos propósitos de Deus. Eu vou repetir: vasos de honra são os vasos usados para os mais altos propósitos de Deus. Olha que bênção. Ou seja, vasos de honra, eles têm o sentido de cumprir um propósito de Deus. Eles não trazem honra a si próprios. É como uma lâmpada, não é? Ela não tem sentido se ela não tiver a luminosidade. É como uma vela. Não haverá função alguma, não é? A não ser para outro, que não seja clarear, se ela não tiver o seu pavio, se tiver só a parafina. E assim vai a nossa vida. Nós fomos feitos, irmãos, para o louvor da glória de Deus. Para exaltarmos ao Senhor com a nossa vida. Então, a nossa vida, enquanto vasos que somos, deve glorificar ao Senhor, trazer honra ao nome do Senhor, com tudo o que fazemos na obra do Senhor. A honra é dele. Eu fico, irmãos, tão admirado de João Batista, porque foi alguém que recebeu um elogio diferencial de Jesus Cristo. Não é? Pense em personagens bíblicos que nós damos muita ênfase. Pense aí. Mas João Batista, com um ministério curto, ele recebeu uma palavra sobre ele, de Jesus, que nascido de mulher, o maior era João, olha. Nascido de mulher. João tinha uma proeminência, não apenas a função dele, e aí fica muito claro na expressão de João, quando ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, João, de fato, foi uma voz que apontou para Cristo. Quando a glória era trazida para, ou se queria trazer para ele, com a habilidade de uma oratória que até parava um Herodes para escutá-lo, e era uma pregação dura, porque ele não alisava na sua pregação, ele veio justamente para confrontar, para trazer essa palavra de alerta ao povo de que aquele que era o Cristo estava vindo. E nós percebemos então que ele apontou para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Meus irmãos, eu preciso finalizar essa palavra aqui nessa noite, trazendo essa lembrança de que nós somos apenas vasos. Nós somos apenas vasos. E não mais do que isso. Vasos que, embora tenhamos um valor, porque Jesus nos deu esse valor, nós estamos para servir ao Senhor. Nós estamos para guardar o grande tesouro maravilhoso que é Cristo, mas não para nós apenas, mas para glorificar a Cristo. Que você, meu irmão, minha irmã, sejam edificados, sejamos nós edificados com essa palavra. E que em nosso coração não haja espaço para outro entendimento senão esse, das Escrituras. De que nós fomos feitos para honrar, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Quando as pessoas elas fazem algo, seja na igreja, ou seja em algum ministério mais específico, para eclesiástico, quando se busca a honra, quando se busca a glória, não se vai muito além.
Não se vai. Porque a nossa missão é apontar para o Cristo. É glorificar o Senhor Jesus através das nossas ações, através do nosso falar, do nosso viver, e isso impactará pessoas que serão ganhas para o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Então, que Deus seja glorificado e que nós venhamos a continuar sendo vasos de bênção, como nós cantamos aqui. Vasos de bênção nas mãos do Senhor, para o uso do Senhor, para a expansão da obra do Senhor. Nós vamos orar nesse momento e vamos aproveitar e orar pela a nossa cidade de Aracaju. Que os vasos que Deus conhece, que os vasos que devem abandonar o pecado, que os vasos que glorifiquem a Cristo, eles possam ser usados pelo Senhor para que a nossa cidade tenha mais do que uma quantidade boa de crentes. Isso é bom, mas que tenhamos a capacidade de impactar a sociedade com a nossa vida. E vamos colocar então em oração a nossa cidade de Aracaju. Ore comigo. Senhor, nós te agradecemos nessa noite por essa palavra ministrada. Que nós possamos, ó Deus, continuar sendo vasos de barro, para que o poder, a excelência do poder continue sendo do Senhor. Ó Pai, nós colocamos agora em nome de Jesus nossas vidas como vasos de barro para serem usados pelo Senhor onde estivermos espalhados aqui em nossa cidade de Aracaju, que faz aniversário no dia de hoje. Nós oramos, ó Deus, pelos habitantes dela. Senhor, dá-nos 10%, pelo menos, da cidade de Aracaju para Cristo. E que isso se aumente mais e mais. Dá-nos, Senhor. Quanto batistas que hoje crescemos tão timidamente, tão pouco, faz com que nós venhamos a expandir de forma saudável o teu evangelho, mais do que gente, mais do que número, seja o empenho evangelístico ardoroso nosso, Pai. Ó Senhor, nós colocamos a nossa cidade, oramos pelos poderes constituídos, nós oramos, ó Deus, pelos poderes constituídos na esfera executiva, legislativa e judiciária dessa cidade. Pai, toma essas pessoas, homens e mulheres, em tuas mãos. Que eles venham olhar para o bem da cidade, para a paz da cidade, que nós possamos orar também por eles, para que, ó Deus, nós possamos avançar e ter qualidade de vida, mas que possamos também ter nessa cidade a diminuição de questões que nós percebemos que têm crescido assustadoramente, e que possamos, ó Deus, em segurança, podermos nos deslocar para os locais, mesmo sabendo que estamos num mundo tenebroso, mas possamos, ó Deus, ter uma qualidade de vida, de cidade aqui em Aracaju, muito melhor. Nós oramos, ó Pai, e colocamos em tuas mãos a tua igreja, nessa cidade de Aracaju, sem placa denominacional, a igreja que o Senhor tem preparado para o grande dia de retorno do Senhor. Toma-nos em tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.